Olá, meu nome é Luciana, faço parte da Paz Church São Gonçalo, Ministério Incluir. Gostaria de convidá-los agora a ouvir uma poderosa ministração da Palavra de Deus. E eu estou, numa série que é Romanos. Só que, como nós estamos nesse período de jejum e oração, 31 dias de jejum e oração. Aliás, se você ainda não está na nosso relógio de oração, coloque seu nome lá, faça parte. Nós estamos orando por diversos motivos. Tem uma orientação dos motivos de oração. E jejum, você vai escolher um dia de jejum nesse mês para você jejuar. No mínimo um dia, você pode escolher outro, da forma que você colocar diante do Senhor, estabelecer, vai ser uma bênção. Então, por conta disso, eu decidi não continuar a série que eu estou pregando esse mês e vou continuar em agosto, porque ela é longa. Então, dá bem para fazer essa pausa. E pausa entre aspas, porque nós continuamos falando na palavra de Deus. E desde segunda-feira esse tema ele estava muito forte no meu coração, que é prisioneiros da esperança. Eu estava vendo lá, a última vez que eu preguei essa mensagem foi em 2022. Nós estávamos saindo da pandemia. E é interessante que eu estava vendo lá os meus rascunhos, os meus registros, que eu falava da pandemia. Interessante. E essa palavra veio forte no meu coração desde segunda-feira, aquele texto de Zacarias, prisioneiros da esperança. E vai ser essa mensagem de hoje. Então, vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor esteja realmente mexendo dentro de nós, fazendo-nos vencer a cada dia, Senhor. Que o Senhor seja louvado e exaltado essa manhã através dessa mensagem, que ela venha falar profundamente aos nossos corações, de acordo com a Tua vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém? Aquele relógio está certo? Não, 5 minutos atrasado, que eu vou me fiar, tentar olhar para ele. Vamos lá. Oi? 7 minutos, tá bom. Então, nós temos aqui, prisioneiros da esperança, Zacarias 9, de 9 a 12, diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, com você libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para você. Em Romanos 4, 18 a 21, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de vida, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E mais uma referência, João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essas 3 referências apontam para Jesus.
E quando Zacarias, ele declara aquela palavra profética para que o povo voltasse, né, à construção da cidade de Jerusalém, à reconstrução da cidade de Jerusalém depois do exílio, e ele faz uma profecia para aquilo que Jesus fez, que ele viria num jumento, filho de jumentinha, né? Quer dizer, no jumentinho, filho de jumento, e que entraria pelas portas de Jerusalém. E por causa do sangue, da aliança, e nós estamos celebrando a Santa Ceia, estamos celebrando essa aliança, por causa do sangue da aliança, ele se compromete conosco a nos dar aquilo que ele declarou, aquilo que foi prometido desde os antepassados. Então, por causa de Jesus, nós não aceitamos ir, nós nos recusamos a deixar a nossa posição e nós somos prisioneiros dessa esperança. Esperança que nos aprisiona, esperança que nos guarda, que nos protege, assim como o Espírito Santo que habita dentro de nós, e diz lá em Efésios 1 que ele é o penhor, ele é a garantia, ele é a promessa viva dentro de mim, da minha salvação, amém? Essa esperança viva que precisa estar em nossos corações a cada dia e que não nos deixa abrir mão daquilo que nós alcançamos até agora, amém? E por isso você está hoje aqui para cultuar o Senhor, e por isso estamos aqui para celebrar a Santa Ceia e declarar que temos essa aliança eterna. Esse texto é muito lindo de Zacarias, e eu quero falar sobre a diferença entre esperança bíblica e fé. A esperança bíblica é a certeza de que algo vai acontecer no futuro. Então, nós temos a esperança de que um dia estaremos com os nossos entes amados, aqueles que já partiram, não é verdade? Você tem essa esperança? Eu tenho, de reencontrar minha mãe, que já partiu antes de mim, e tantas pessoas maravilhosas que eu gostaria de dar um abraço, reencontrar. Essa é a minha esperança. A esperança de que Jesus virá, buscará a sua igreja e viveremos para sempre com Ele. Isso é a esperança bíblica. Agora, a fé é diferente. A fé é a convicção de que algo já aconteceu ou está acontecendo. Pastor Eiber, ele costuma dizer que a fé olha para a promessa como passado. Ela já aconteceu. E a esperança olha como futuro. Então, nós precisamos ter a esperança em Cristo e crescer em fé. Porque pela fé você declara, isso já aconteceu em nome de Jesus. A conversão dos meus familiares já aconteceu em nome de Jesus. Aquela promessa de emprego que Deus me deu já aconteceu em nome de Jesus. Eu vou agradecer até se cumprir. Amém? Isso é fé. A esperança não, a esperança ela aponta para o futuro, e a fé ela aponta como se a promessa já tivesse sido cumprida. Então nós precisamos sempre ter o coração cheio de esperança e cheio de fé. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, que a fé, o amor e a esperança estejam arraigados no nosso coração, porque a fé cristã ela se baseia, o cristianismo, na fé, na esperança e no amor. Amém? São essas três. Então, a primeira coisa que nós vamos ver apenas 3 princípios, 3 ensinamentos. 1, conheça as últimas notícias. Quais são as últimas notícias? Quais são as últimas notícias de hoje? O que você acha que são as últimas notícias de hoje? Jogo do Brasil, Noruega, bacalhoada. Tem gente que vai comer bacalhau em casa hoje, declarando, é o bacalhau da Noruega. Vamos declarar o quê? Além do jogo do Brasil. O que mais tem nas notícias? Guerra.
terremoto, né, terrível que aconteceu aqui com os irmãos venezuelanos. Temos que orar muito, estamos ajudando também. Mas o quê? O que você acha que tem lá? Eleições que estão chegando, várias notícias. Vozinha. O que você sabe sobre Vozinha? Fala. Oi? Ele é de Cabo Verde. Tem vários times querendo Vozinha, né? Não só Vozinha, mas o time todo, pelo que eu tenho ouvido. Né? Então, essa foi boa. Isso foi incrível. Mas a Bíblia fala de uma notícia que não pode jamais sair do nosso coração e dos nossos lábios, que é o Evangelho, que são as boas novas de Cristo. E está lá em Lucas 24, de 13 a 15. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus estava no meio deles e eles não estavam percebendo Jesus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Olha que puxão de orelha. E aí, quando eles percebem que realmente era Jesus, ele já não está mais ali. E é interessante que eles estavam ali falando sobre tudo o que aconteceu. O que é esse tudo? Ai, Jesus apanhou tanto. Ai, que horrível aquela cena da crucificação. Deve ter sido horrível mesmo. Que horrível. Aqueles homens pregados do lado dele, e aqueles profetas, aqueles soldados romanos são tão violentos. Ai, aquilo foi terrível. E, ai, meu Deus, por que aconteceu aquilo? E Jesus estava ali perto deles. Jesus tinha ressuscitado e eles estavam lamentando, porque eles estavam presos ao passado. Quantas pessoas, quantos cristãos deixam de celebrar as boas novas do Evangelho, porque estão presos às experiências do passado, estão presos à amargura de uma experiência terrível e não celebram a vida em Cristo. E Jesus fala conosco essa manhã, como vocês custam a compreender essas coisas. Estamos celebrando a Santa Ceia, momento em que Jesus, declarando a morte e ressurreição de Jesus, e que hoje Ele reina, Ele é Senhor, e declaramos, e tinha aquela cruz de espinhos vazia, porque Jesus ressuscitou. Mas como nós custamos a entender que precisamos viver na dimensão da ressurreição. Porque assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então, essa frase, essas palavras de Jesus ainda ecoam até hoje. 1 Coríntios 15 e 19, eu amo esse texto de Paulo, essa palavra. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Gente, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Podemos nos entristecer, podemos nos sentir tristes por muitas situações que acontecem na nossa vida. É claro, todos somos humanos. Ficamos abatidos, ficamos chateados, ficamos cansados, desanimados, perplexos, surpresos. Mas a nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança está em Cristo. Amém? Amém? Você duvida que irmãos tenham perdido entes queridos na Venezuela?
Irmãos que perderam casa inteira, perderam famílias. Tem gente lá que foi soterrada a família inteira. Você viu o caso daquele jogador? Eu vi 2 casos, você deve ter visto os 2 casos. A mulher faleceu salvando o bebê. O bebê foi salvo, ela foi escudo humano da filha, do bebê. A bebê foi salva e ele fala: eu vou contar para minha filha a sua história e como a sua mãe foi corajosa e te protegeu até o fim. Gente, que forte isso. E eu vi um outro caso de um jogador de futebol também, que ele perdeu toda a família, perdeu a mulher e os filhos, 3 filhos, 2 filhos, não me lembro, perdeu toda a família. Gente, que coisa triste, que tragédia, que terrível. E eu já vi casos de cristãos perderem pessoas e passarem situações terríveis. Mas eu vou te dizer, a nossa esperança não pode estar nisso. Senão, nós vamos mudar a nossa esperança em desesperança. E uma vez que a minha esperança é perdida, eu não tenho mais sentido para a vida. A esperança, ela é fundamental na minha vida e na sua vida. Porque se tudo que eu vejo é só negativo, é só escuridão, é só aquilo que tira a minha paz, a minha vida também vai se esvaindo. E eu perco a esperança. A esperança é fundamental para a vida. E aí eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão, como está a sua esperança? Porque se a minha esperança e a sua estiver nos políticos, estiver nas leis, estiver nos pastores, estiver nos líderes, apenas nós estamos fritos. A nossa esperança, ela tem que estar em Cristo. Amém? Eu posso ter referências de pessoas, graças a Deus tem boas referências, mas se aquela referência falhar, Cristo não vai falhar nunca. Ele é a minha esperança. Amém? Então eu não vou questionar, meu Deus, como é que pode aquilo ter acontecido? Realmente é lastimável, é terrível, mas a nossa esperança está em Cristo. Então a gente precisa ter essa fé que declara as promessas de Deus, mas a gente precisa da esperança. Eu quero hoje trabalhar essas coisas de formas complementares, mas separadamente. Continuando. 2, não seja refém do medo. Não seja refém do medo. Salmo 23, de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdade, em verdes pastagens, me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nós temos um bom pastor que cuida de nós. E Deus está conosco em todos os processos da vida. Não fuja dos processos. Os processos são importantes. Os processos, por mais desconfortáveis que sejam, às vezes, eles estão criando em nós o caráter que precisamos. Não tenha medo dos processos, amém? Porque eu e você temos um bom pastor. Ele prometeu que Ele estaria sempre conosco. Ele prometeu que não passaremos por nada que não possamos suportar, porque Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós, Ele nos guia, Ele nos alimenta. Então, em toda e qualquer circunstância, no campo verdinho ou nos vales,
quando estamos bem e quando não estamos, porque a vida é formada por processos. E eu gostei que o pastor Marcos estava falando de manhã, né, sobre a barba branca, né, e a careca. Eu gostei disso, eu vou te falar porque ontem eu estava estava lendo sobre algo, ouvindo, não me lembro mais se foi podcast ou lendo, que a pessoa falava como é importante. Foi uma policial falando, foi uma entrevista, que ela disse que para você conseguir certos graus na polícia, ela é policial federal, você tem que ter mais de 20 anos de experiência como delegado. Aí o entrevistador perguntou, poxa, mas por que tanto tempo? Ela falou, porque tem que ter experiência. Não basta ter a gana, nem conhecimento. A experiência é que faz diferença, junto com o conhecimento. E pastor Marcos estava falando isso exatamente hoje. A barba branca, no sentido, né, tem gente nova que tem barba branca, não é isso que ele quis dizer, é a experiência que a vida nos dá, a idade, gente, faz diferença. É verdade isso. Tem coisas que eu me sinto muito mais capaz de fazer hoje do que antes. Tem coisas que realmente só a maturidade te traz, que é a calma em tempos de crise. É verdade. É a perseverança em tempos de crise. A gente ganha isso com a experiência. De que um dia segue a outro dia. E que aquilo vai passar. Eu me lembro que às vezes eu estava assim, ansiosa, esse túnel não acaba, essa fase da minha vida não termina. E alguém mais experiente sempre falava, Raquel, vai passar. Você não está entendendo isso agora, mas vai passar. E realmente passou. E outros vieram, e também passou, porque a minha esperança está em Cristo. E todos nós estamos passando, mas os processos são importantes. Tem muita gente que está quebrando a cara porque está fugindo de processos, quer atalhos. Mas se você olhar toda a liderança bíblica, todos os líderes que Deus levantou na história, eles tiveram um momento de desertos, de anos muitas vezes. E Deus estava tratando, Deus estava cuidando. Então, achei bem interessante isso. E aqui voltando, né, para esse não tenha medo dos processos. O medo paralisa, rouba a energia, porém o vigor traz esperança. Amém? O vigor traz esperança. É interessante que não é a esperança que traz o vigor. É o vigor que traz esperança, porque há coisas que você vai ter que tomar atitude e eu vou ter que tomar atitude, para que a esperança venha. Você já ouviu aquela frase? Não tem jeito. Já ouviu essa frase alguma vez? Não tem jeito. Gente, eu não quero ouvir isso sobre mim nunca. Mas às vezes há áreas que eu olho da minha vida, quando eu me investigo com lupa, que eu falo, caramba, não tem jeito isso. Mas não, a verdade é que eu tenho que fazer dar jeito para que a esperança nasça. Eu não vou receber esperança, eu recebo fé, mas Deus não falou para a gente orar por esperança. Já pensou nisso? Deus não manda a gente pedir esperança, Ele manda a gente pedir fé. Porque a esperança é algo que depende de uma atitude nossa. Eu tenho que fazer para que a esperança me alcance e aquilo cresça dentro de mim. Olha, eu tenho que pensar mais sobre isso. Eu tenho que aprofundar esse pensamento, que eu creio muito nisso. Agora, tem um texto aqui, eu acho que ele... vou pular ele. Não vou não, porque ele é importante. 2 Reis 6, de 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? O profeta, que era experiente, que tinha visão de Deus, que tinha relacionamento com Deus, falou, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Tem gente que eu sempre falo, eu aprendi isso uma vez, que foi o pastor Heloísio, tem gente que você tem que orar na cabeça. Às vezes eu chego para a minha discípula, ou um discípulo, e falo, meu irmão, eu vou orar na tua cabeça, para você enxergar. Porque não é possível que você esteja com medo, que você esteja entregando os pontos nessa situação. Vou orar para Deus abrir seus olhos. E Deus abre, gente. Porque a oração transforma. A oração muda as pessoas. Então, você vai orar, a pessoa não enxerga. Você está falando, a pessoa não enxerga. Então, você vai orar em nome de Jesus, para que seus olhos sejam abertos. Para que o seu entendimento venha. Amém? E, geralmente, esse tipo de oração é para quem está mais perto de você e de mim. O rapaz era discípulo dele. Ele era discípulo de profeta, ele estava o tempo todo com ele, vendo o milagre, vendo tudo, mas ele estava com medo. Eliseu, para onde a gente vai? Eliseu, caramba, será que não aprende? Eu vou orar e vou te... Não tenha medo. Aí ele ora, Senhor, abre os olhos do meu discípulo, para que ele veja. E ele vê, amém? Graças a Deus por isso. Então, é isso, não tenha medo, mas creia e veja. E o terceiro ponto, tenha uma fé corajosa. Seja corajoso. Eu vou ler um texto de Esther 4, de 11 a 14. Eu não sou chamada, Esther falando, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Olha a catucada que Mardoqueu deu na Esther, porque tinha tido um decreto que todos os judeus seriam mortos, e ela era judia. E ela estava no palácio. Mas a Esther estava calada. E ele fala para ela, Esther, toma posição. Porque quem sabe não foi por isso que Deus colocou aí. Porque o socorro vai vir, porque Deus prometeu. Mas que bom que vem através de você. E ela se levanta e aí ela fala, por favor, o rei já não me chama, faz um jejum aí por mim. E eles fazem um período de oração e jejum. Gente, oração e jejum transforma as circunstâncias. Amém? A oração e jejum tem um poder incrível, porque muda dentro de nós. Sabe o que é oração e jejum? Muda a gente. E se muda a gente passa a falar com fé, a agir com fé, com autoridade. Aproveita esse tempo, esses 31 dias de oração e jejum, busca Deus, busca Deus, busca Deus, coloca diante dele, luta com a carne, luta com você mesmo e declara com coragem as promessas, se posicione para que Deus realmente te use. Toda crise, vamos ver agora para terminar algumas citações. Toda crise traz oportunidades, amém? As grandes oportunidades, as grandes descobertas na história vieram a partir de grandes crises. Então, a crise é um momento de reflexão que nos faz agir de forma diferente. Porque, às vezes, a crise que a gente enfrenta é a crise que a gente criou. Tem crise que é consequência dos maus hábitos, consequência da nossa insensatez, da nossa omissão. Ou não, ou por falar demais, fazer demais na hora errada. A crise, às vezes, é consequência do que a gente faz, ou não faz, ou deixa de fazer. Mas, às vezes, a crise não depende da gente, ela acontece, é circunstancial de fora, pode acontecer. Mas ela vai trazer sempre uma oportunidade, uma reflexão, um crescimento e uma maturidade. Segundo, tem outras frases
favor. Não somos prisioneiros da agenda, do tempo e do espaço físico. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Não sou prisioneira da minha agenda. A minha agenda pertence a mim. Do tempo e do espaço físico. Eu estou até procurando não falar muito aquela frase famosa, não tenho tempo. Eu estou procurando não falar, sabe por quê? Tempo a gente tem. Todo mundo tem tempo. Talvez eu não esteja administrando bem o tempo que eu tenho. Mas eu não posso dizer que eu não tenho tempo. E o espaço físico, ele não pode me tolir. Porque Paulo e Silas, por exemplo, estavam na prisão, estavam presos, acorrentados, estavam louvando e adorando a Deus num espaço pequeniníssimo. E Deus rompeu as cadeias ali. A maior parte das cartas de Paulo foram escritas com ele na prisão. Então, o espaço físico, ele não pode me segurar, ainda mais hoje com mídias sociais, porque aqui eu tenho contato com o mundo inteiro. Amém? Então, se essa frase já foi verdade antes, hoje ela é muito mais ainda. Terceiro, somos vulneráveis e precisamos uns dos outros. Amém? A crise é um momento de pedir ajuda. É verdade. Às vezes a gente não consegue passar sozinho. A gente precisa de alguém. Precisa de pessoas. Precisa de quem nos ajude. Então é um momento também da gente se humilhar e da gente reconhecer que não vai conseguir sozinho. Próximo. Nossas atitudes afetarão a vida de todos à nossa volta. Todo mundo é afetado pelas nossas atitudes, gente. Tudo aquilo que decidimos fazer vai afetar alguém. Sério. O próximo. Enquanto houver vida, haverá esperança. Amém? Pode ter 1 segundo de vida, mas precisa haver esperança. Próximo. Por pior que sejam as circunstâncias, sempre poderemos nos adaptar e aprender algo. Sempre, gente. Deus nos fez adaptáveis. O ser humano, ele é adaptável a qualquer ambiente, a qualquer cultura e a qualquer temperatura. Nós somos adaptáveis. Vocês já viram aquela cidade que fica na Rússia, chamada Yakutsk? Às vezes, faz lá menos 60 graus. Vocês acreditam que pessoas moram lá? Moram lá. Totalmente adaptadas. Então, nós nos adaptamos. Por que Deus nos fez assim? Por que Deus nos fez pessoas adaptáveis? Porque nós precisamos aprender com diferentes circunstâncias. Nós precisamos aprender com diferentes questões, com diferentes contextos. Nós estamos sempre aprendendo, amém? E recebendo lições. Então, vamos ficar de pé. Eu gostaria agora que você refletisse. Como está a sua esperança? Como está a sua fé? Pode continuar, por favor, tem mais 2. Billy Graham, vou terminar com 2 citações. Uma do Billy Graham. A coragem é contagiosa. Quando um homem valente ou mulher valente permanece firme, os outros também se posicionam. Interessante. Quando você decide permanecer firme, tomar posição, seja lá qual for a sua circunstância que você esteja enfrentando, outras pessoas serão incentivadas à fé, à esperança. Agora, se a sua posição for de negativismo, de reclamação e de falta de fé, que também é pecado, tá, gente? Falta de fé é pecado, viu? Porque a gente só pode ter relacionamento com Deus se crer que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer o que diz. Então, falta de fé e incredulidade é pecado. Então, se nós formos incrédulos, nós também levaremos outras pessoas a serem incrédulas. Olha só. Então,
Outra palavra para terminar da Joyce Myers. Quando você se atreve a elevar sua esperança, as coisas começam a mudar em sua vida. A fé aumenta, a alegria retorna e a paz reina. Eu gosto muito dessa citação, eu vou repeti-la. Quando você se atreve a elevar suas esperanças, as coisas começam a mudar em sua vida. Fala comigo, a fé aumenta, a alegria retorna e a paz reina. Amém? Então a esperança ela é fundamental nos nossos corações. Você assistiu agora mais uma ministração da Palavra de Deus. Acompanhe a gente nas redes sociais e todas as terças, 8 horas, aqui nesse canal. Tchau, tchau!